Eu acredito que quando a gente fala de uma igreja irresistível, aquele lugar onde atrai pessoas, eu tenho absoluta certeza que está no coração de Jesus, que a igreja dele seja esse lugar onde as pessoas, elas são atraídas para estar dentro desse lugar. E hoje nós vamos começar a falar sobre essa igreja irresistível, na parte 1, com o tema o poder de um só. Diga comigo, o poder de um só. Vamos lá, gente, todo mundo, o poder de um só. E eu quero que vocês acompanhem comigo, através desse texto de Gênesis, capítulo 11, versos 1 a 6. Desculpe, 1 e 6. Eu vou ler Gênesis 11, o verso 1 e o verso 6. Verso 1 e o verso 6. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. No mundo todo havia apenas uma língua. Diga comigo, gente, uma língua. Um só modo de falar. E aí eu vou ler o 6. E disse o Senhor: eles são um só povo. Você pode repetir comigo? Eles são o quê, gente? E falam uma só língua. E começaram a construir isso. E aí eu acho interessante Deus dizer: em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Nada poderá impedir o que planejam fazer. Eu acho incrível, porque embora o projeto Torre de Babel, e aqui Gênesis 11 é sobre essa história que a gente conhece, a Torre de Babel. Embora o projeto Torre de Babel foi um projeto falido, ou seja, Deus reprovou, mas eu encontro aqui um dos princípios que você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Porque Deus teve que entrar na história. Gente, se você olhar na Bíblia, foram poucos os movimentos que Deus diz assim: peraí. Isso aí eu não vou delegar para ninguém, não. Eu vou botar o dedo. Porque uma coisa era séria. Eu não vou entrar em detalhes. Por que Deus reprovou a questão do projeto Torre de Babel, isso aí da outra pregação? Mas Deus reprovou. Mas Deus diz assim: eles começaram a construir uma coisa e nada vai impedir. Isso aqui vai acontecer. Por quê? Porque eles são um só povo e têm uma só linguagem. Deus diz assim: a causa que nada vai impedir o que planejam fazer é porque eles são um povo só e falam a mesma linguagem. Não é que eles estavam juntos. Eu posso abrir o coração com vocês? Amém? Gente, o pessoal chega assim: pastor, estamos juntos. Estamos juntos. Junto não quer dizer unido. Tem muitos casais que estão juntos, mas não estão unidos. Tem muitas famílias juntas em uma casa, mas não estão unidas. Tem muitas empresas com gente junto, mas não é uma empresa unida. Tem departamento que senta na mesma mesa juntos, mas não são unidos. Gente, na questão do junto, porque a gente precisa cuidar. Juntos é um grupo de pessoas que estão aglomeradas. Unidos é pessoas que estão ligados. Juntos são várias partes. Unidos é uma unidade. Juntos diferentes propósitos, mas estão juntos. Unidos têm um propósito. Quando as pessoas estão juntas, elas são juntas por um sentimento, por um momento. Quando as pessoas estão unidas, elas estão unidas pelo coração com uma visão. Eu acredito que uma igreja irresistível é essa igreja onde o povo está unido e com uma só visão e uma só linguagem.
Então, ser essa igreja irresistível é ser uma igreja, primeiro, ser uma igreja com uma visão de Deus. Uma visão de Deus. Gente, aqui começa o nosso grande desafio. Não se trata de sermos uma igreja de boas ideias. Não, só vamos ser uma igreja irresistível quando a gente tiver ideias realmente que são de Deus. Uma visão meramente humana leva ao fracasso, e foi isso que aconteceu com a Torre de Babel. O projeto da Torre de Babel é a glória das pessoas. O projeto era meramente humano. Mas uma igreja irresistível, ela é uma igreja que tem uma visão de Deus. E o que é uma visão de Deus? Uma igreja onde ela é fundamentada de forma espiritual, gente. Igreja é o lugar de busca de coisas espirituais. E o que é uma igreja espiritual? Uma igreja que busca a Deus, uma igreja que não abre mão da presença do Espírito Santo, uma igreja que não abre mão da palavra de Deus, uma igreja que não abre mão da visão de Deus, uma igreja que toma decisões baseadas naquilo que Deus diz, anda naquilo de que Deus afirma, que é baseado na palavra de Deus, uma igreja que cria um ambiente onde as pessoas vêm porque querem buscar a Deus. Gente, olha esse texto. Atos 9:31. Atos 9:31 fala do crescimento da igreja. Por que aquela igreja que no livro de Atos crescia? Olha por que essa igreja crescia. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Por que ela crescia em número? Por causa do Espírito Santo. Crescia em número. E por que ela crescia em número vivendo no temor do Senhor? O que você quer dizer com isso, gente? Organização é importante? Lógico que é. Planejamento é importante? Lógico que é. Boa administração é importante? Sim, é importante. Mas se não tiver uma visão de Deus, se não tiver o dedo de Deus, se não tiver o poder do Espírito Santo, se não tiver a ação de Deus, se Deus não se mexer aqui, se o Espírito Santo não se mexer nesse lugar, não adianta de nada, gente. Não adianta de nada. Buscar uma visão de Deus. Buscar uma visão de Deus. Igrejas irresistíveis são igrejas com a visão espiritual. Uma visão espiritual. Deus se move nessa igreja. Deus se move nessa igreja. Ok, e pastor, o que é uma visão de Deus? É ampla, não dá para falar num domingo só. Mas eu quero dizer algumas coisas. O que é uma visão? O que é uma igreja que carrega uma visão de Deus? Primeiro, é uma igreja que glorifica a Deus em tudo que faz. Gente, a glória não é do Costa Neto da Nenê. A glória é de Deus. Por quê? Porque quem transforma a sua vida não sou eu. Eu não tenho poder de transformar você. Quem tem poder de transformar você é o Espírito Santo de Deus. Então a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele, a glória é de Deus. Uma igreja que carrega uma visão de Deus é uma igreja centrada em Jesus e na palavra. É na palavra de Deus, gente. É na palavra de Deus. É o que a Bíblia diz, o que a Bíblia afirma. A pregação é Bíblia. A mensagem é na Bíblia. A visão é da Bíblia. Ei, vamos agir pela palavra de Deus. Vamos crer na palavra de Deus. Nós vamos pregar a palavra de Deus dentro e fora de tempo. Nós vamos crer que a palavra de Deus é boa. Hoje vai ser sempre. A palavra de Deus é atualizada. Se você quer saber sobre a sua vida, busque a palavra de Deus. Você quer seguir um casamento fantástico, segue a palavra de Deus. Quer saúde financeira, segue a palavra de Deus. Ei, quer trazer saúde espiritual, segue a palavra de Deus. Quer trazer saúde para a tua alma, segue a palavra de Deus. Uma igreja que carrega a visão de Deus, uma igreja centrada em Jesus. A glória é para Jesus, o culto é para Jesus, a adoração é para Jesus, é tudo sobre Jesus e baseada na palavra de Deus.
Uma igreja que carrega, gente, uma igreja que carrega uma visão de Deus, ela investe em pessoas. É sobre vidas, é sobre gente transformada. Eu creio numa igreja que é sobre pessoas. Gente, esse culto só é culto porque você veio. Esse culto só é realidade porque você está aqui. Essa igreja só é realidade porque você vem para cá. Por quê? Porque essa igreja é sobre pessoas. Eu acredito que uma igreja que carrega uma visão de Deus investe na próxima geração. Nós não podemos ser uma igreja que pensa só na gente. Gente, essa igreja é muito grande. Essa igreja é muito grande, é muito maior do que eu e a Nenê, é muito maior do que eu e a Nenê. E eu penso, se Jesus não voltar, eu penso nessa igreja com 50, com 100 anos. E eu quero preparar essa geração que vem antes para fazer melhor do que eu, para pregar melhor do que a gente, para tomar essa cidade. Uma igreja que carrega uma visão de Deus, uma igreja que está no coração de Deus. Deus sempre pensou na próxima geração, Deus sempre investiu nos povos, Deus sempre pensou, não apenas no momento, Deus sempre pensou e preparou pessoas. Jesus Cristo preparou pessoas. Glória a Deus, gente. Então, ser uma igreja irresistível é ser essa igreja que tem uma visão de Deus. Vamos buscar Deus em primeiro lugar. Vamos buscar a sua vontade, vamos buscar a sua presença. Que não se cansa de ouvir a voz de Deus, que depende 100% do Espírito Santo, que não dispensa o mover de Deus em suas reuniões. Gente, eu não quero vir para uma igreja, não é porque eu sou pastor, não. Eu não quero estar em um culto onde eu não tenha Deus, onde eu não escute Deus. Eu quero estar numa igreja onde eu esteja ali na adoração, Deus fala comigo, na pregação Deus fala comigo. Eu quero estar nessa igreja onde Deus está presente. Quem concorda comigo, diga aleluia. Ser uma igreja com a visão de Deus, mas também ser uma igreja com pessoas visionárias. Uma visão é importante, mas essa visão precisa ser a minha visão, a sua visão. O projeto, que Deus diz assim, projeto que não vai ter nenhum problema, é um projeto onde existe um só Deus, um só Senhor, uma só palavra, uma só visão e um só coração. Gente, qual a importância em um culto desse falar de visão? Porque a Bíblia fala sobre isso. Abacuque capítulo 2, o profeta diz, Abacuque 2, versos 2 e 3, escreve a visão. Deixa eu ler noutra tradução. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Escreve, grava, lê, até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Visão, gente. Eu amo a definição do Bill Hybels, quando ele disse assim, o que é visão? Visão é um retrato do futuro que produz uma paixão nas pessoas. Um retrato do futuro que produz uma paixão nas pessoas. Visão, ter visão é comprometer-se com o hoje. Ter visão é ser responsável pelo aqui e agora, porque o aqui, agora e o hoje vai ter influência no amanhã. Pessoas visionárias são pessoas que têm propósito. Gente que tem visão é gente que segunda-feira é importante quando acorda, terça-feira é importante, por quê? Porque ele sabe o que ele quer. Gente de visão sabe o que ele quer, e se ele sabe o que ele quer, ele faz o que precisa ser feito. Gente, essa igreja tem uma visão, nós temos uma visão clara, nós temos uma visão que é ensinada, nós temos uma visão escrita, nós temos uma visão. Agora, se a visão é importante, mais importante, ou seja, o poder, eu só faço com que essa visão seja realidade quando essa visão for a visão de cada um. Qual a visão da igreja? O eu vejo.
Mas o eu vejo só vai se tornar realidade quando o eu vejo se tornar a sua realidade. Vou repetir. O eu vejo, ou seja, a visão da nossa igreja, só se torna realidade quando a realidade do eu vejo for a sua realidade. Deixa eu ajudar você. Você vai encontrar na história Deus dando visão para uma pessoa, mas nunca você vai ver que essa visão foi cumprida apenas por aquela pessoa. Sempre tem gente, sempre tem pessoas que se unem a essa visão. Quem sabe você disse assim: pastor, esse ano eu quero me comprometer mais com a igreja. Eu quero estar mais junto com a igreja. Eu quero que Deus me use. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Assim, não dá. Quando a gente fala de uma visão, uma igreja que tem uma visão, essa igreja tem uma visão para resgatar vidas, uma igreja que tem uma visão para transformar a sociedade. Quando a gente fala de uma igreja que tem uma visão para investir na próxima geração, uma igreja que pensa em família, uma igreja que pensa em criança, uma igreja que pensa no pobre necessitado, uma igreja que tem esse objetivo. Você não pode ficar na arquibancada, você não pode ficar sentado em um banco de reserva. Ei, Deus te convocou para fazer a diferença, entrar em campo. Essa visão é sua também, essa visão é sua também. Ei, a visão dessa igreja traz paixão, gente. Olha, eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus, através de um profundo relacionamento com Ele. Ah, pastor, essa é a minha visão também. Eu quero cada vez mais ser conhecido por Deus. Eu quero cada vez mais ter um relacionamento com Ele. Eu quero que os meus amigos tenham. Essa é a minha visão, essa é a sua visão. Ela vai se tornar realidade. Uma igreja onde cada um é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Ah, pastor, essa é a minha visão. Eu quero praticar a palavra de Deus. Eu quero conhecer a palavra. É a sua, é a minha, é a nossa visão. Ela vai acontecer. Em uma visão conhecida pela excelência da glória de Deus. Ah, pastor, eu gosto das coisas bem feitas, eu também. Então essa é a minha visão, essa é a sua visão. Então vai acontecer. Uma igreja onde jovens são atraídos pelo testemunho vivo de que a vida vale a pena ser vivida quando estamos na presença de Deus. Um lugar onde os jovens virão para cá e dizem assim: eu quero ir para a igreja. Essa é a minha visão, essa é a sua visão, essa também é a minha. Então, isso vai acontecer, gente. Uma igreja, na maioria, jovens e crianças, como sinal da vitalidade de Deus. Uma igreja que começa, primeiramente, nos lares. É sobre família, lares sadios. Uma igreja onde a adoração a Deus ultrapassa os limites de domingo e acontece no dia a dia das pessoas como estilo de vida. A adoração como estilo de vida, não apenas com música, mas com a vida. Uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho da vida. E que a coerência da vida e das atitudes falam muito mais do que palavras. Ei, gente, eu vejo uma igreja em que comunhão é fruto de relacionamento saudável. Eu vejo uma igreja onde é puro prazer estar nela, porque é bom vir para a igreja. Uma igreja onde estar com pessoas é celebrado. Uma igreja fundamentada na transparência e integridade. Uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a transformação da sociedade. Uma igreja que irá influenciar as cidades através da sua generosidade. Uma igreja onde o necessitado e a viúva são carinhosamente cuidados e honrados. Uma igreja onde cada membro é servo, porque entende que esta é a natureza de servir. Uma igreja que é refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados e magoados pelo legalismo e a religiosidade. Um lugar onde as pessoas novamente experimentarão a alegria de dizer e participar e dizer: eu tenho uma igreja que vive, ama e serve. Eu vejo uma igreja, essa igreja é videira. Essa igreja é videira. Para sermos uma igreja irresistível, essa visão é de Deus, mas para que essa visão se torne realidade, essa visão tem que ser a sua visão. A sua visão. A sua visão. Ah, gente, Abacuque diz assim, né? Assim, essa visão vai ser cumprida, essa visão vai ser cumprida, essa visão vai acontecer. Ele diz lá, né? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, e a gente tem visto. Nós escrevemos essa visão em 2009, e as pessoas perguntam para mim: quando é que você percebeu que a igreja realmente tomou uma proporção maior de influência?
Eu disse assim, a partir do momento que a gente começou a ensinar a visão, a partir do momento que a gente escreveu a visão, a partir do momento que a gente começou a comunicar a visão, a partir do momento que se tornou realidade. 2009, gente, 2009 nós tínhamos, sei lá, 200 voluntários. Hoje nós temos mais de 2.000 voluntários. 2009, a 13 se reunia no estúdio. Hoje são mais de 2.000 pessoas. 2009, tínhamos 50 grupos de crescimento, hoje são mais de 600. Ei, gente, mais de 2.000 jovens, mais de 1.000 crianças. Você sabe o que é isso, gente? Por quê? Porque passou não apenas do meu coração e da neném. Não, pastor, essa visão é minha. Essa visão é minha, essa visão é minha, essa visão é minha, essa visão é minha. Ei, quando eu vejo se tornar a sua realidade, e a partir do momento que você começa a viver essa visão, pastor, eu vejo essa igreja, eu vejo essa igreja, essa é a minha casa, essa é a minha casa, essa é a minha casa, essa é a minha visão, essa visão eu quero. Isso, gente, a Bíblia diz, ei, eles eram um só povo. E tinha uma só linguagem. Nada não vai impedir. Deixa eu te falar uma coisa, uma visão, um só Deus, uma só palavra, um só Espírito, um só coração. Ei, gente, nada vai impedir a gente seguir em frente. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso. Amém, gente? Ser uma igreja com a visão de Deus, ser uma igreja onde pessoas têm visão. Pessoas visionárias. Mas ser uma igreja que caminha com a mesma linguagem. Uma igreja que caminha com a mesma linguagem. Eu quero chamar a atenção mais uma vez do texto. Gênesis 11:6. Gênesis 11:6. Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Gente, a visão é importante? Ela é importante. Como é que ela se torna realidade? Quando as pessoas têm essa visão como parte dela. Uma visão, pessoas visionárias, mas pessoas visionárias conversando a mesma visão. Chama a atenção de vocês uma coisa. Gente, olha aqui, é história. Está escrito. O que é que Deus fez para colocar, tá certo, como fracasso o projeto Torre de Babel? Deus botou confusão entre eles? Não. Deus só mudou o quê? A linguagem. Deus só mudou a linguagem. O que é ter a mesma linguagem, gente? Por que casais brigam? Porque eles estão desunidos? Não, porque eles falam diferente. Olha, tem que dormir cedo. Aí o outro diz assim, não, pode ficar mais tarde. Tem que comer. O outro, não, come não. Tem que ir para a aula. Vai quando tu quiser. Os dois estão ali. Daqui a pouco, a confusão compra. Gente, tem que ter muito cuidado na nossa língua. Por quê? Porque Deus disse. Deus disse. Aí eu vou querer ser o rabichão. Não, isso é besteira. O pastor está ensinando isso aqui. Aí a gente ensina generosidade. Aí o outro diz assim, não, tem que pensar em ti mesmo. Não, mas eu estou aqui na igreja. E o que acontece, gente? Deixa eu mostrar essa seta aqui para vocês. Essa imagem para vocês. Você pode estar em uma mesma visão e internamente estar em outras, tomando outras direções. E o que é isso aqui? Isso aqui é falta de linguagem. Mesma visão, unidos, mas com o quê? Linguagens diferentes. E você pode estar em uma mesma visão, mas com quê? Com linguagem, outra imagem. Com uma linguagem completamente contrária.
A igreja não cresce, tem uma atmosfera diferente, tem um negócio complicado. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui coisa nenhuma, não fala a mesma linguagem. O meu sonho, eu sei que isso acontece na videira, e cada vez mais a gente tem uma só visão, povo visionário e falando a mesma coisa. Como é que a gente fala a mesma coisa, pastor? O que é comunicar com a mesma visão? É a gente viver a cultura da visão. O que é cultura, gente? O que é cultura? Ei, escuta aqui, presta atenção, não você vai se perder. Nós estamos falando uma mesma linguagem. Na prática, o que é falar a mesma linguagem? É a gente expressar e viver a mesma cultura. E o que é cultura? É aquilo que eu faço com o coração. O que é cultura? São os valores que eu acredito que eu não abro mão. O que é cultura? É a visão na prática. Como é que eu sei que uma igreja tem uma só visão, um só coração, a mesma linguagem? Quando a cultura estiver nos corredores. Ou seja, a cultura é a expressão na prática. Deixa eu dar alguns exemplos. Como é que a gente tem a mesma linguagem? Não é aquilo que eu acho e que eu gostaria, é aquilo que eu sou. Exemplo, eu vejo uma igreja onde cada membro é voluntário, servo, porque essa é a natureza de Deus. Eu acredito nisso. Você serve? Não, então não acredita. Então está falando outra linguagem. Eu vejo uma igreja onde estar nela é puro prazer. Eu acredito, pastor, mas tem preconceito com as pessoas que estão, então você não acredita. Porque você está criando uma cultura que está excluindo as pessoas. Estão percebendo? Então a cultura é aquilo que eu sou e eu faço. Eu vejo uma igreja onde a maioria, jovens e crianças, como reflexo da vitalidade de Deus. Pastor, eu gosto, mas essa igreja é muito de jovem, é um negócio meio de jovem, só pensa em jovem. Então você não acredita, você está falando outra linguagem. Está percebendo, gente? Eu vejo uma igreja onde vai impactar com a generosidade. Ah, pastor, eu vejo, você é generoso? Não, então você não está falando outra cultura. Você está falando outra linguagem. Estão percebendo, gente? Então, essa igreja irresistível, a gente tem uma visão de Deus. Essa visão precisa ser a minha visão, mas eu preciso comunicar a mesma visão. O que é comunicar a minha visão? Viver a cultura de amar pessoas, a cultura do dia a dia, de aproximar e facilitar as pessoas a Deus. Gente, vamos facilitar, mas não vamos complicar. O que é facilitar? Ah, meu irmão, é dizer o seguinte, eu não sei disso, precisa saber não. Conhece Jesus, daqui a pouco tu vai saber. Mas eu queria aprender sobre os 7 selos do Apocalipse. Eu queria aprender, eu também não sei não. E o que vai? Eu sei lá, o que é os 7 selos. Faz o seguinte, ei, conhece Jesus, daqui a pouquinho você vai saber se os 7 selos é importante ou não. Facilita. Ei, o que é isso? O que é aquilo? Eu também não sei não. Mas vem cá, ama a Deus. E o que eu tenho que fazer? Lê a Bíblia. Segue a Bíblia, facilita as pessoas a conhecerem a Deus. Não complica. Aí nós estamos falando que a mesma linguagem. Nós somos uma igreja que não tem preconceito. Ai, pastor, eu vi uma pessoa, não sei o que, fazendo isso, fazendo aquilo outro. O que você fez? Eu sei lá, eu fiquei assim tão estranho.
Nós não estamos falando a mesma cultura, nós não estamos falando a mesma linguagem. Mas o que a gente vai fazer? Meu irmão, diz assim, ainda bem que essa pessoa veio para cá, ainda bem que ela está sentada aqui, ainda bem que ela está não sei o quê, agradece a Deus, louva a Deus, deixa a vida dela, quem vai mudar essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. O que é falar a mesma linguagem, gente? É falar a mesma linguagem, é pegar o eu vejo e fazer com que eu veja uma igreja onde as pessoas magoadas, decepcionadas pelo legalismo, elas vão dizer mais uma vez, eu tenho uma igreja. O que é isso? Qual é a cultura? A cultura de amar as pessoas, não ter preconceito, de não julgar a pessoa, de não apontar as pessoas. Ei, não se assuste com nada que o ser humano está dentro. Não entenderam não, vou repetir de novo. Não se assuste com nada onde tem gente. Eu não me assusto mais. Pastor, tu sabe que fulano de tal fez aquilo. Eu me assustasse se um cachorro fizesse. Se um gato fizesse. Eu me assustasse se um passarinho fizesse. Ai, se o que um dinossauro... Aí eu me assustava. Homem, gente, ser humano... Não, tá bom. Ai, gente, pelo amor de Deus, tinha um cara endemoniado. Não era só demônio, ele tinha trocentos, legiões de demônios. O cara vivia nu, o cara vivia louco, prendia, quebrava as correntes, botava lá bota esse homem, bota lá no cemitério, amarra o caba, não adiantava, o cara se cortava, gritava. Jesus chegou e disse assim, sai dele, demônio. O caba foi livre. Gente, se aquele cara se converteu, meu amigo, tem jeito para todo tipo de gente. Tem jeito para todo tipo de gente. Inclusive eu e você. Porque no dia que você diz assim, fulano de tal, ah, meu Deus, aí Deus está dizendo, e tu? Deus não diz isso, desculpe Senhor, o Senhor não diz isso. Ele não diz isso. Mas no dia que você desconfiar na transformação de uma outra pessoa, desconfie que você é transformado. Eu vou repetir. No dia que você desconfiar que essa pessoa pode ser transformada, então duvide de que você é transformado. Agora eu acredito que Deus fez comigo. Ei, Deus fez comigo. Deus tem misericórdia da minha vida. Deus olha para a minha vida, vê coisa boa. Ai, gente, eu penso assim, por que Deus, quem sou eu? O que Deus viu na minha vida, gente? O que Deus viu na minha vida? Podia ser qualquer outra pessoa. Eu vejo a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Eu vejo que Deus gosta da minha humanidade, porque quanto mais humano eu for, mais dependente do Espírito Santo eu sou. Assim também deve ser você. Ei, gente, uma igreja com uma visão de Deus, uma igreja que essa visão é a minha visão, mas uma igreja que comunica a mesma visão, Ei, gente, o que a gente planejar vai dar certo.